Fala galera! Nós não escolhemos onde nascemos e qual aparência vamos ter. Existem pessoas que por natureza simplesmente têm uma aparência de modelo e sobre as quais costumamos falar que ganharam na loteria genética. Existem também pessoas com doenças e deficiências, das quais costumamos sentir pena, embora isso não seja nada necessário. Por quê? Porque cada pessoa é bonita à sua maneira. Todos somos. Por isso, precisamos aprender a sermos mais abertos ao diferente para enxergarmos essa beleza. Vamos começar agora mesmo. No vídeo de hoje, vamos conhecer pessoas interessantes. A aparência delas está longe do padrão, mas elas vivem a vida com a cabeça erguida, não têm medo de dificuldades e é por isso que os admiramos tanto. Olho na tela. Jyoti Amge. I'm Jyoti Amge. Se você adora séries, então você provavelmente deve ter dado um pulo na cadeira e dito algo do tipo: "Ei, eu já vi essa pequena em algum lugar." Pouparemos alguns minutos do seu tempo e lhe contaremos imediatamente. Sim, a Jyoti realmente estrelou a série American Horror Story. Ela também participou de um reality show indiano e é a personagem principal de um documentário. E, em geral, é uma pessoa bastante pública. O mundo conhece a Jyoti Amge como a mulher mais baixa do planeta. E isso é oficial. Ela até entrou para o livro Guinness dos recordes. Apesar de Jyoti parecer uma criança, ela é uma pessoa completamente adulta que, no final deste ano, fará 27 anos. Sua altura, no entanto, é de apenas 62,8 centímetros. A Jyoti nasceu na cidade indiana de Nagpur e você provavelmente está se perguntando por que ela é tão pequena. Bem, isso se deve a uma doença hereditária chamada acondroplasia. O problema está nos ossos dela, que não atingiram o tamanho normal devido a uma insuficiência hormonal. Mas será que a Jyoti sofre por sua altura? Nem um pouco. Ela parece feliz, sorri muito, tira fotos com prazer com quem lhe pede e parece não ter medo da eterna multidão de pessoas grandes ao seu redor. Apesar de Jyoti já ser uma estrela, ela não pretende parar por aí e quer se dedicar à coisa que ela mais ama, atuar. Sultan Kösen. E agora todos ficarão surpresos, pois da mulher mais baixa passaremos para o homem mais alto. Sultan Kösen é um agricultor e atualmente também é dono do recorde do livro Guinness. É difícil acreditar na sua altura, afinal, ele tem 2 metros e 51 centímetros. Tudo no corpo desse homem é grande, desde o pé de 36 centímetros de comprimento às palmas das mãos. Bem, ao ser comparado com a palma de Jyoti, ela parece completamente gigantesca. A altura anormal de Sultan foi causada por um tumor no cérebro que, infelizmente, lhe causou muitos problemas na vida. Tudo começou quando ele era bastante jovem. O adolescente precisou deixar o ensino médio e ir trabalhar como agricultor. Um pouco mais tarde, ele passou a enfrentar problemas eternos ao escolher roupas e sapatos. Afinal, a maioria das empresas não produz tênis de tamanho 62. O Sultan não cabe nem em carros populares. Por causa do tumor, hoje em dia, ele precisa usar muletas para se mover. Mas ser tão alto tem suas vantagens. Já que o Sultan é um agricultor, ele pode trabalhar mesmo com as árvores mais altas. Bem, em geral, ele pode realizar tarefas domésticas que são inacessíveis para uma pessoa de tamanho convencional. No passado, a saúde do Sultan causava preocupação, pois a altura do corpo continuava aumentando devido ao tumor. No entanto, em 2012, os médicos conseguiram resolver esse problema. Hoje em dia, o Sultan vive uma vida praticamente comum e até mesmo se casou. Isaiah Acosta. A próxima pessoa sobre a qual falaremos nasceu no dia 31 de outubro de 1999. Os médicos ficaram chocados e logo em seguida fizeram tristes previsões. O garoto não sobreviveria. Mais tarde, quando Isaiah sobreviveu, apesar de todas as dificuldades, uma nova previsão foi feita. Ele não seria capaz de andar. E novamente, este cara fez tudo à sua maneira, contrariando as expectativas. Como vocês podem ver, Isaiah caminha muito bem. No final, os médicos estavam certos em apenas uma coisa. Ele não poderia falar, pois nasceu sem mandíbula. Mas você ficará surpreso ao descobrir a profissão que a Isaiah escolheu. Ele é um rapper, mesmo apesar de não conseguir emitir nenhum som sozinho. Mas uma coisa de cada vez. Isaiah Acosta nasceu em Glendale, no Arizona. Desde a infância, ele tinha seu lado artístico desenvolvido e passava todo o seu tempo livre escrevendo poemas e letras de música. Para o adolescente, essa era a única maneira de esquecer os problemas e se expressar. Sua voz, presa dentro do seu corpo, queria muito sair. Tudo mudou alguns anos atrás, quando Isaiah conheceu o rapper Trap House. Juntos, eles encontraram uma maneira de criar música. Trap House se tornou a voz que a Isaiah nunca teve. Portanto, esse jovem é a prova viva de que nada é impossível. Sarah Geertz.
Tente adivinhar quantos anos tem a mulher que você está vendo agora na tela. Temos certeza de que alguns de vocês dirão que ela está muito preservada para os seus 50, 60 anos, mas tem um pequeno detalhe. Na verdade, essa mulher é muito mais jovem. Sarah acaba de completar 29 anos. A causa das inúmeras rugas e dobras em seu corpo é uma rara disfunção do seu organismo chamada de Síndrome de Ehlers-Danlos. O problema é que o corpo dessa mulher não produz colágeno adequadamente. E como você deve saber, ele é o responsável pela força e elasticidade da pele. Para muitas pessoas, a velhice é um verdadeiro problema. Algumas mulheres gastam muito dinheiro em produtos e tratamentos para a remoção de rugas. Nesse contexto, não seria uma surpresa se a Sarah fosse complexada. No entanto, ela parece não ser nem um pouco. Essa mulher se recusa a se esconder atrás de portas fechadas. Muito pelo contrário, ela trabalha como modelo, mantém seu Instagram, que tem mais de 94 mil seguidores, e incentiva as pessoas a não se sentirem constrangidas pela sua aparência, mesmo que ela não se encaixe nos padrões tradicionais de beleza. A Sarah diz que antes a pele era seu principal problema. Agora, ela tem certeza de que simplesmente não há nada mais bonito, e nós estamos completamente de acordo. Martin Sheedy. Agora temos outro exemplo de que, mesmo com sérios defeitos físicos, você pode viver uma vida comum e feliz. Martin Sheedy nasceu em Dearborn, Michigan, perto de Detroit. Desde o primeiro dia de vida, ele é perseguido por 3 problemas: quadris mal posicionados, pés tortos e escoliose. O garoto tinha uma aparência tão incomum que, ao nascer, teve que passar quase 4 meses no hospital antes que os médicos fizessem um diagnóstico errado. Além disso, estimavam que ele não viveria muito, pois crianças com a doença diagnosticada geralmente não sobrevivem nem até 4 anos. O fato dos pais dele não terem ficado satisfeitos com o diagnóstico é uma feliz coincidência. Eles procuraram um grande número de médicos antes de encontrar alguém que finalmente pudesse identificar corretamente a doença. Foi graças a ele que Martin acabou sobrevivendo, pois o tratamento certo foi escolhido. A doença com a qual ele vive é chamada de artrogripose. Ela causa articulações e músculos subdesenvolvidos e deformidades dos membros. As pernas dobradas como uma tesoura não são o estado natural de Martin. Ele próprio escolheu a posição, pois assim ele tem mais facilidade de andar. Aos 19 anos, ele conseguiu tirar uma carteira de motorista e escolheu se dedicar a negócios e administração. A aparência fora do padrão não é um problema para Martin. Ele até aprendeu a receber os comentários das pessoas com humor. Depois que um garotinho na rua chamou Martin de marionete, ele decidiu se vestir para o Halloween como Pinóquio. Papa. Michelle Kish. É difícil de acreditar, mas essa pessoa não é uma criança, mas uma jovem garota. E apesar de sua aparência incomum, ela passa pelos problemas mais comuns das garotas de sua idade. Um deles é que sua irmã já tem um namorado, que não é nem o primeiro, e ela ainda não tem um. Mas ela tem outro problema, menos comum. Ela não pode andar nos brinquedos dos parques. Isso ocorre porque em quase todo lugar existe uma restrição de altura mínima, e Michelle mal chega à cintura de um adulto. Fora isso, não há quase nada de diferente. A senhorita Kish já se acostumou com o fato de precisar de atenção médica regular e praticamente não sofre a sua doença, a síndrome de Alström. Esta é uma patologia genética caracterizada por 28 sintomas. A Michelle tem 26 deles, mas podemos dizer que ela tem muita sorte. Isso ocorre porque os 2 sintomas restantes estão relacionados a danos cerebrais. Como Michelle não tem esses problemas, ela é uma pessoa comum, só seu corpo que é diferente. A sua síndrome, a propósito, é extremamente rara. Tanto que na época do nascimento de Michelle, havia apenas 250 pessoas que a tinham no mundo. Os médicos tiveram que determinar a doença a partir de imagens em livros, porque nunca haviam visto com seus próprios olhos nada parecido antes. Esquecemos de mais um importante problema. A Michelle não pode nadar por causa do tubo na sua garganta. E isso é uma verdadeira decepção, porque ela sempre sonhou em ser uma sereia. Lalit Petidar. Se alguém for fã de criaturas folclóricas e, em particular, lobisomens, então essa pessoa definitivamente ficará encantada com a última pessoa do nosso vídeo de hoje. Lalit Petidar, um jovem morador da cidade indiana de Hatlam, vive com uma doença chamada pelos médicos de hipertricose. É muito mais fácil para as pessoas comuns lembrarem o nome popular, síndrome do lobisomem. A pessoa se caracteriza por um excesso de pelos no corpo, em locais onde nem deveriam crescer. Em Lalit, o lugar é principalmente seu rosto, onde o comprimento dos fios chega a 5 centímetros, e o resto do corpo dele, os pelos crescem mais densamente do que o normal. Muitos de nós podemos
poderíamos achar que ele tem dificuldades na escola. Afinal, é muito diferente de seus colegas. Felizmente, porém, as pessoas no planeta estão se tornando cada vez mais gentis a cada ano que passa. E, portanto, os colegas de classe rapidamente se acostumaram à aparência incomum de Lalit e não lhe causaram problemas. E isso é muito bom. Afinal, o menino já tem que lidar com dificuldades que todas as outras pessoas nem imaginam. Por exemplo, seus pelos o impedem de respirar bem pelo nariz e, às vezes, obstruem sua visão. Infelizmente, não há como curar a hipertricose. No entanto, existem métodos de tratamento que podem melhorar a situação e facilitar a vida de Lalit. Bem, e isso é tudo por hoje, galera. Até a próxima. Tchau!